E aí, povo lindo, tudo bem? Eu sou a Nanda, a filha. Eu sou a Samara, a mãe. E esse é o Bora Lá, um espaço para falarmos de viagens, turismo, muita diversão e aventuras, mas também para falarmos sobre um Deus maravilhoso que transforma vidas e identidades. Venham com a gente por essa aventura mundo afora. E então, bora lá? E aí, povo lindo, tudo bem? Este é o quadro Me Conta e aqui hoje estamos com o William. E ele vai contar o testemunho de conversão dele pra gente, entre outros que você quiser contar, sinta-se à vontade, William, tá? Tudo junto e misturado. Muitos, porque a gente estava na igreja, na Mais de Cristo, não esqueçam de acompanhar também o Confins da Terra para conhecer um pouquinho mais desse ministério aqui de Floripa. Estávamos na igreja e ouvimos não de uma, não de duas, mas de 3 pessoas, pelo menos, um pouquinho da história do William. E não contentes, a gente tinha que vir aqui conversar diretamente em pessoa com o William para ele contar como foi a experiência na visão dele. A gente já ouviu mais uma vez também dele, já ficamos arrepiadas, já nos sentimos abençoadas por esse testemunho. E agora a gente vai trazer também para vocês ouvirem esse testemunho maravilhoso e também se sentirem um pouquinho mais com o coração pertinho de Deus de ouvir essa história. Então, boa tarde, William, tudo bem com você? Boa tarde, pessoal. Então, a minha conversão é... Eu conheci o pastor Júnior durante 10 anos, né? Aqui no meu comércio, aqui em Florianópolis. E esses 10 anos, ele o tempo inteiro vinha aqui no meu restaurante. Eu não era convertido, muito pelo contrário. Muito, mas muito pelo contrário. E esses 10 anos que ele vinha aqui, ele já veio aqui com várias pessoas famosas, cantores, pessoas bem conceituadas no mundo gospel. Hoje eu entendo um pouquinho, né? Mas na época eu não entendia, não sabia nem quem era. Então esse tempo inteiro eu ficava zombando dele, vamos dizer assim. Eu perguntava pra ele quanto que as pessoas ganhavam pra ir lá testemunhar dizendo que Jesus ou Deus tinha curado, que eu precisava de um dinheirinho, e aí ele poderia me chamar, eu ia lá e ganhava esse dinheirinho extra. Não bastasse, durante 10 anos eu perguntava para ele se tinha sobrado um dinheirinho dos dízimos das ofertas, que eu tinha que pagar uns boletos, daí não estava muito bom o movimento, se ele podia me dar um dinheirinho do dízimo das ofertas, já que na minha cabeça aquele dinheiro era um dinheiro roubado, né? Então assim, fiquei 10 anos, né, zombando dele. Eu ia na mesa, eu falava para todo mundo escutar, perguntava para ele: quem é essa morena linda aí, pastor Júnior? No caso eram as cantoras gospel que vinham, mulheres casadas, várias delas. Então, daí quando se completou 10 anos, eu fiz um esforço a mais, tive uma torção de testículo, que é normal nos homens. Eu fui no médico, cheguei no médico, fiz um ultrassom, o médico fez uma cara feia, eu já falei logo, ele é no japonês, tá, gente? Ô Japa, fala logo aí o que é, que eu tenho que ir embora, que eu não tenho tempo pra ti não. Ele disse: tá com alguém? Não, então vou falar, tá com câncer e é maligno. Eu, quase infartei, óbvio. Ali o meu mundo caiu. Além do câncer, quase que tem um ataque cardíaco também, né? Quase tive um ataque. Verdade, eu cheguei em casa, vamos lá, 10 minutos de moto. Até hoje, eu não sei como eu cheguei em casa. Meu Deus. Eu lembro que eu cheguei, abri a porta, chamei a minha mulher, chamei minha filha tinha 3 anos. Falei: eu vou morrer, tenho câncer. A minha mulher começou a rir, né? Imagina, tu sai de casa, uma vida normal. Daí ela começou a chorar, eu assim: não, eu vou morrer. Não conhecia nada sobre Jesus, só cria realmente em Deus. Minha família toda era católica, né? Mas nunca ia na igreja, nunca li, nunca entendi. Só que realmente eu acreditava em Deus, ajoelhava, rezava, sempre agradecia. Eu sempre fui um cara muito forte. Nunca tinha medo de apanhar, de bater, de cair, de brigar, nunca. Mas quando deu câncer, eu vi: não, agora não vou ver minha filha crescer, não vou querer que a minha filha me veja morrendo. Bateu o desespero, né, por conta da notícia. Eu já imaginei aquela cena que a gente vê na internet, a minha filha lá se despedindo de mim. Daí isso aconteceu numa segunda. Eu fiquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, lutando e falando. Eu moro numa cobertura, né? Eu fiquei esses 7 dias. Eu vou me matar.
Aí vinha, trabalhava, chegava em casa, olhava, abria a janela, vou matar. Mas tudo isso não por mim. É que eu não queria ver minha filha me visse assim. Me visse lá sofrendo e tal. Aí no 7º dia, alguma coisa falou comigo. E hoje eu entendo que foi o Espírito Santo. Alguma coisa falou pra mim, tu não vai morrer. Liga pro pastor Júnior. Eu disse, não, mas eu não falo com o pastor Júnior. Não, tu vai ligar pra alguém e alguém vai te apresentar ele. Daí eu mandei uma mensagem pro pastor Júnior, falar, não, Júnior, eu vou morrer, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, cara, me ajuda. Daí no outro dia de manhã ele assim, não, cara, tu não vai morrer. Não falou, cara, não, William, tu não vai morrer. Tu não vai morrer, porque esses 10 anos que eu vou no teu restaurante, Deus falou pra mim que tem um propósito na tua vida. E o propósito dele não é a tua morte. Fica tranquilo, vai quarta-feira na igreja e nós vamos orar pela tua vida e vai conhecer Jesus. É isso. Beleza, daí eu não cria, eu não conhecia, nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Aí na quarta-feira eu fui no culto, entrei lá no culto e tal. Ele até então ainda não tinha me visto, eu sentei bem longe dele assim, tinha vergonha, né? Só que eu notei que quando eu sentei bem longe assim, mas bem longe mesmo, bem de longe ele me viu já. Daí ele já falou, calma que eu vou, espera aí, daqui a pouco eu vou te chamar e tal. Aí mesmo antes dele me chamar, tinha uma oração que eles faziam antes de começar para quem tinha enfermidade, para quem tinha problemas e tal. Daí alguma coisa começou a queimar minhas costas, mesmo antes do Júnior me chamar. Começou a queimar minhas costas, começou alguma coisa a falar comigo para eu ir lá na frente, pedir oração, e eu falava, não vou, tá louco, morrendo de vergonha, vou lá, eu nem conheço essas pessoas aí. Daí ele assim, não, mas é pra tu ir. Eu disse, não, mas quem é tu, né? Não conhecia. Tô discutindo com quem aqui? Eu não sabia, realmente eu não sabia mesmo. Daí eu sei que começou a queimar minhas costas, tu não vai, então eu vou te levar. Daí começou a me levar. Daí quando eu cheguei lá na frente, veio um intercessor, daí o Júnior pediu licença, falou pro Jair pra ele orar pela minha vida. Daí começou a pegar fogo no meu corpo, fogo no meu corpo. Eu não entendi o que era, né? Daí eles, né, ali eles falaram que eu ia ser curado, que Jesus ia tocar minha vida e tal. Daí terminou ali, daí eu fui lá sentei de novo, daí comecei a ficar ali e tal, daí acabou o culto, daí ele me chamou lá na frente, daí chamou as pessoas lá, as senhorinhas que tem da intercessão. Sim. Daí começaram a orar de novo, orar, não, Deus vai te curar, Deus tem um propósito na tua vida, esses 10 anos que eu estou contigo lá, é por isso que eu nunca deixei de ir no açaí, porque Deus tinha falado comigo que ele tinha um propósito na tua vida e ele vai cumprir o propósito. Eu não entendia nada disso. Pra mim, tudo que ele estava falando, eu não sabia o que era. Daí depois daquilo eu comecei a frequentar a igreja, comecei a conhecer, comecei a levar um monte de gente, porque eu literalmente deixei de ser uma pessoa péssima para ser uma pessoa boa, e as pessoas não criam, do meu lado me olhavam, não tem como, não, tu não tem como, cara. Aí eu falava, tem, cara, é o amor de Deus, é o amor de Jesus. Daí comecei a frequentar, comecei a ir bastante, comecei a levar muita gente, começou a acontecer várias coisas na minha vida, de testemunhos, coisas que eram amarradas, coisas que eu nunca conseguia resolver, de prosperar, de ajudar uma pessoa, porque Deus mandou e Deus me dá 1000 vezes mais do que eu ajudei. Entendeu? Deus agindo em várias áreas da sua vida depois que ele se revelou a você. Daí eu fiz a quimioterapia, né? Fui uma vez até pro hospital com as plaquetas em 20, se eu não me engano. Se baixasse para 19 eu teria leucemia. O negócio dá no sangue daí. Daí eu fiquei 3 dias no hospital e não sabia que eu tinha ficado aqueles 3 dias lá, porque fiquei sedado, porque daí não podia ficar acordado, porque não sei o quê. Como eu ainda estava naquela conversão e eu vou trabalhar e não vou e que não sei o quê, essa nisso doença não você vai já ganhar tinha feito de a mim. cirurgia? Já tinha feito a cirurgia e fiz fazendo a quimioterapia. A quimioterapia não era nem pra fazer, mas a minha tia preferiu que eu fizesse E eu também, né? Daí Deus começou a falar comigo, Sim. não, tu vais passar por isso, nós vamos passar por isso juntos. Na verdade, assim, ó,
Eu não sei se é certo falar isso, mas pra mim a melhor fase da minha vida com Deus foi a fase da quimioterapia. Entendeu? Porque ali eu vi que eu não precisava de mais ninguém. Que eu não precisava ligar pra minha mãe, pra minha mulher. Eu precisava só dele. Ele é tudo. Entendeu? Ele supriu a necessidade total ali da sua Como eu vida. não entendia disso, eu vou sozinho, vou de carro, eu vou tomar remédio, eu vou ficar ruim, eu vou ficar nauseado. Tu não vai sozinho. Nossa, que delícia. Ali, pra mim, sabe quando eu sinto isso hoje, eu falo com as pessoas. Quem é mãe, quem é pai, quando tu pega aquele bebezinho assim, ó, os primeiros meses, eu acho, eu me sentia assim, como se eu fosse o bebezinho que Deus estava me segurando, dando o primeiro banho, cuidando. Ah não, a tua avó vai vir cuidar de tu. Quem vai dar o banho vai ser eu. Ah, a tua tia, não. Quem vai trocar a fralda sou eu. Deus fazia isso comigo no começo, entendeu? Certo. Eu sentia isso. Daí as pessoas brigavam, não, que tu não pode isso. Eu vou sozinho e vou voltar sozinho. Eu não quero que ninguém me leve. Só isso. Era o seu momento de transformação Era o meu com Deus momento de viver, né? Era isso, entendeu? Eu botava as músicas gospel, eu ficava ali adorando a Deus. Eu não fazia isso. Assim, ó, tu sabe o que é tu em 30 dias tu falar mal, tu rir das pessoas que eram crentes, que eram evangélicos. E em 30 dias tu tá ali Totalmente envolvido. eu olhava assim, ó, aí as pessoas, não, eu vou te ajudar. Cara, eu não quero tua ajuda, eu vou sozinho. Cara, tu me dá pelo menos a honra de eu te levar, porque eu quero participar disso contigo, tu é um irmão que eu tenho pra mim, cara. Tá, então tu me leva, mas tu não vai ficar comigo do meu lado, tu não vai ficar do meu lado, tu não vai me trazer de volta. Tá, então depois eu te ligo, tu me liga, eu vou lá te buscar, pode ser? Tá, então tá, vou deixar tu fazer isso daí. Aí um ia levar, eu ligava pro outro buscar, porque todo mundo queria participar. Porque eu tenho muitos amigos de muitos anos, né? A minha esposa, né, também queria. Não, pô, deixa eu te levar um dia. Então tá, tu leva, mas eu não quero que fique do meu lado. Acho que é mais uma forma de Deus mostrar o amor também, né? As pessoas que Ele coloca ao nosso redor e ao mesmo tempo a gente tá sofrendo o processo de transformação. Daí, cara, eu não conhecia nada ainda assim. Daí eu começava a orar pela vida das pessoas. Assim, ó, Deus que me curou vai te curar. Isso Não, é fundamental. Até as pessoas, as enfermeiras, às vezes ficavam bravas comigo. William, tá, tudo bem, eu respeito a tua crença, mas é que aqui é um momento que as pessoas estão sofrendo, que não sei o quê. Daí tu fica falando pra elas toda hora de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Só que daí as pessoas não sei se ela quer ouvir aquilo ali. Sim. Eu disse, tá, vou diminuir. No outro dia fazia. Porque você Você tava não tá entendendo transbordando. isso, você não tá entendendo, eu tô transbordando, eu preciso Então, jogar isso pra alguém. Hoje a gente começa a falar sobre isso, eu entendo. Sim. Eu queria, entendeu? Eu falava, daí as pessoas falavam, oh meu Deus, tu é chato, cara. Ela não falava, não. Eu disse, não, cara, mas tu lembra como eu era? Tu lembra como eu era? Daí ele disse, lembro, cara, se eu mudei, tu também tem que mudar. Cara, tu tem que conhecer Jesus, cara. Tu pode até não ir pra igreja, não precisa, mas conheça Jesus. Conheça do amor dele, conheça do amor de Deus. Experimenta, né? Experimenta, cara, assim, ó. Eu até uso até hoje uma história de um copo, que quando o copo está transbordando do Espírito Santo, cara, a tua vida é outra. Não deixa esvaziar. Entendeu? Porque às vezes a gente no dia a dia, no corre, no vai, né? Deixa esvaziar e aí fica vazio. É muito importante que o copo esteja. Eu sempre falo assim, ó, sempre cheio, não consigo, vai. Mas pelo menos deixa pela metade, porque tu sempre vai ter água para matar a tua sede, tu sempre vai ter Deus para matar a tua sede. Não deixe esvaziar, porque o perigo está aí, né? Então tenta ali deixar a água purificada, tenta deixar o Espírito Santo sempre na tua vida. E eu tenho tentado levar isso, né? Aí comecei a ir para a igreja, conheci de fato o amor de Jesus, né? Conheci quem ele era. Daí fui lá, me batizei nas águas. Antes de batizar nas águas, essa é uma parte muito importante. Antes de batizar nas águas, tem aquela reunião, ó, vamos batizar, daí o pastor vai lá na frente e fala. Daí o pastor lá da frente do púlpito fala, ó, e quem quer dar o testemunho? Daí tem um pastor amigo nosso da igreja, chama-se Michel Simplício. Pra mim, é o cara mais parecido com Jesus que eu já vi na minha vida. Ele chuta a cadeira. Eu olho assim, ô Michel, e aí, beleza? Ele disse, ó, o Espírito Santo está falando pra mim que é pra você ir lá
dá o teu testemunho. Lembra que tu falava que tu ganhava, de que a gente ganhava dinheiro pra botar alguém lá? Agora é tua vez de ir lá falar. Assim, cara, você falar, não sei o que, assim, passou 3 segundos, 4, não sei, ele bateu de novo. Ele, acho que tu não entendeu. Deus está falando pra mim que é pra você ir lá na frente testemunhar. Aí eu, lotado a igreja, assim, cara, eu não vou, eu morro de vergonha disso daí. Assim, ó, aí ele falou a 3ª vez, William, olha só, se tu não for, ele vai vir te buscar. Aí tu escolhe. Você já teve a experiência de ser arrastado pra frente, né? Não sabia o que era, mas já tinha tido a experiência. Daí como aí eu já conhecia um pouquinho, assim, ó, se ele tá dentro, vai vir me buscar, então eu vou... Por livre e espontânea Por vontade. livre e espontânea vontade. Aí fui, daí comecei a falar, pessoal, eu falava, que quem vinha aqui era por dinheiro. Fiquei 10 anos falando isso com o Júnior, contei tudo que eu contei aqui pra vocês, como foi a minha experiência, mas tu vê como Deus, eu lembro, o começo meu foi muito forte. Eu lembro como Deus usou tudo que eu falava pro Júnior no começo. Tudo que eu criticava, tudo que eu falava que a igreja roubava, que a igreja pagava, que a igreja mentia, Deus foi me usando. Para mostrar para você que não era daquela forma, que na verdade o que ele queria era a sua vida e estar na sua vida, agindo como ele age até hoje. Até né? hoje. É. Como era uma pessoa, eu sou muito conhecido aqui na cidade. A gente teve comércio aqui há 42 anos, né? Então todo mundo sabia que eu era bravo, que eu xingava, que eu queria bater em todo mundo. O famoso esquentadinho. Daí quando eu falava para as pessoas, tu conhece Jesus? Assim, você tá falando isso aí. As pessoas não acreditavam. Juro, assim, as pessoas não acreditavam. Sim, porque conhecia o velho William da maneira que agia. Assim, não, tu não tem como, não, tu... Aí as pessoas falavam pra mim, quanto estão te pagando? O que tu estás ganhando pra falar isso aí? Assim, ó, os 2 primeiros anos meus, eu levei muita gente. Os meus testemunhos levavam muita gente. A cura do câncer, a minha pessoa ter mudado, transformação de vida, né? Entendeu? Ter mudado muito, eu fiquei mais amoroso, eu fiquei mais compreensivo, né? Eu cuidei mais das pessoas que estavam do meu lado, me preocupei mais, eu era muito dinheirista, assim, ó, tudo que eu fizesse era por dinheiro. Vamos não sei o que, quanto é? Vamos não sei, quanto que ganha? Tudo era dinheiro, tudo. Eu só pensava em ter coisa. Tudo era dinheiro. Aí quando eu conheci Jesus, comecei a ter intimidade, essa como intimidade, você disse, eu né? sempre Comunhão. falei, eu só quero a tua presença. É isso. A presença dele começou a ser o suficiente. Eu estar do lado dele, era demais. Eu vou dizer, E é isso que Deus quer, o reino dele funciona assim. Ele pegou você, o seu coração, entrou, transforma, mas para você também jorrar dessa mesma água para outras vidas. Sim. Então, através de você, ele também vai conseguir ali, né, abençoar outras vidas. Outras vidas, exatamente. O reino de Deus funciona dessa forma. Então, tomara que ele maravilha. Com certeza, ainda tem muito a acontecer. Eu falo de Deus muito entre a água e o vinho, vamos dizer assim, né? Eu era a água e virei aquele vinho mais caro de todos e... saboroso, Meu melhor. Deus do céu, Que lindo. eu mudei. Meu Deus, Glória a Deus. conhecesse antes. Glória a Deus. Que bom. E é isso, William. Muito obrigada mesmo por ter contado esse testemunho, por compartilhar com a gente essas experiências. E você, se você tem um testemunho impactante, se você quer que a gente conheça a sua história, compartilhe isso aqui. Se você quer que a gente conheça uma cidade, um ministério, entre em contato com a gente aqui através das redes sociais, dos contatos que estão aqui embaixo. E estamos ansiosos para as próximas histórias que vamos conhecer, assim como uma história assim como a do William. Tchau, gente! Tchau.